vivemos no mundo e o mal e o bem estão atuando simultaneamente, ao mesmo tempo, e nos parece que o mal, os ímpios, estão prosperando, estão avançando, enquanto o bem está regredindo. O mal, ele tanto se manifesta declaradamente, ou seja, se opõem a Deus mesmo, negam a Cristo, pecam, blasfemam sem nenhum escrúpulo, quanto também o mal, os pecadores, os ímpios agem ocultamente ou mascaradamente. E a princípio, parece que nada os acontece. Mas a palavra de Deus nos garante que haverá uma recompensa tanto para os do bem quanto para os do mal. Haverá uma separação entre ambos. São Paulo chega a dizer em uma de suas cartas que alguns pecados serão revelados somente no juízo final, enquanto outros serão revelados ainda neste século. Alguns irão começar a arruinar ainda nessa vida, mas a separação final, ela é certeza. Depois dessa vida haverá uma separação definitiva entre o bem e o mal. E sobre esta aparente prosperidade dos ímpios do mal, quando lemos o Salmo 72, nós vemos o salmista Asaf fazer uma afirmação seguinte. Ele diz que por um momento ele quase que blasfemou contra Deus. Por quê? Ele estava se indignando com a prosperidade, com o bem-estar dos maus. Ele dizia, eles não sofrem como nós, não participam do sofrimento dos mortais. Eles adornam com colar de orgulho e se cobrem com manto de arrogância. E Asaf continua dizendo que eles zombam, insultam, pecam descaradamente e crescem em riqueza e vivem tranquilamente, parece que nada os acontece. Mas mais abaixo, Asaf diz que caiu em si ao meditar e compreender que uma sorte terrível os aguarda. Assim também a palavra de Deus afirma em Malaquias capítulo de número 3, versículos 13 e seguintes, que diz assim, tendes proferido palavras violentas contra mim, diz o Senhor, e perguntais, o que é que dissemos contra vós? Porque o povo estava dizendo, é trabalho perdido servir a Deus. Lá no versículo 15 diz assim, agora temos por ditosos os arrogantes que prosperam, os que cometem a iniquidade e ousam até tentar a Deus e escapam ao castigo. Mas Deus responde no versículo 18 o seguinte, e vereis de novo que há uma diferença entre o justo e o ímpio, entre quem serve a Deus e quem não o serve. Porque vem o dia ardente como fornalha, e todos os soberbos, todos os que cometem o mal, serão como a palha. Este dia que vai vir os queimará. Mas depois Deus começa a falar da recompensa daqueles que o temem. Deus estava respondendo ao povo dizendo, vocês acham que é inútil me servir? Vocês acham que os ímpios estão prosperando? Aguarda para que vocês vejam quem vai sair na melhor. E como eu disse, o mal está andando no mesmo chão do bem. Em Mateus capítulo 7, versículo 15, Jesus deu essa advertência. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm com uma aparência de ovelha, porém, por dentro são como lobos devoradores. Em Marcos 12:40, Jesus disse sobre os hipócritas dos escribas. Eles devoram os bens das viúvas e simulam fazer longas orações. E sobre a grande separação dos justos dos injustos, dos ímpios, dos santos, a palavra de Deus diz, por exemplo, em Mateus capítulo 3, versículo de número 12, que o trigo será separado da palha. Mateus capítulo 13, versículo 24, Jesus conta a parábola do joio e do trigo. Uma boa semente foi semeada, o inimigo veio, semeou o joio, mas ao crescer foi se revelando quem era trigo e quem era joio. Alguém disse, Senhor, vamos arrancar o joio.
Mas o dono do campo falou: não, deixa crescer. Lá na frente será arrancado os dois. O trigo será colocado no celeiro e o joio será queimado. Parece que os ímpios e os pecadores, os maus, estão crescendo entre os justos e nada os acontece, mas o Senhor está falando como nessa parábola. Lá na frente haverá uma separação. Em Mateus capítulo 13, também versículo 47, Jesus conta também a parábola da rede jogada ao mar, onde ele diz que é semelhante a uma rede jogada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Quando está repleta, os pescadores puxam para a praia, sentam-se e separam nos cestos o que é bom e jogam para fora o que não presta. Assim será nos últimos tempos. Mas você pode me perguntar, qual o propósito desse vídeo, desse tema? É simplesmente falar com prazer da punição dos maus? Não. O propósito desse tema é nos fazer refletir sobre qual lado nós nos encontramos. Será se nós estamos realmente do lado daqueles que estão buscando fazer a coisa certa e cumprir os mandamentos do Senhor? Porque haverá uma separação. E de qual lado nós estaremos? Irmãos, nós precisamos nesse tempo refletir e, diante do nosso estado, arrependermos, confessarmos com sinceridade o estado em que nós nos encontramos e assim nós conseguimos o perdão e a salvação do Senhor. Precisamos realmente ser sinceros diante de Deus para que sejamos aprovados no grande e último dia. Eu encerro esse vídeo com a forte afirmação de Cristo Jesus em Apocalipse 22:10. Não seles o texto profético deste livro, porque o momento está próximo. O injusto faça ainda injustiça, o impuro pratique impurezas, mas o justo faça justiça e o santo santifique-se mais ainda. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo tema, em nome de Jesus.